Transformados para transformar. Bem-vindo a mais um estudo Rabboni. Nesse curso estamos estudando a transformação na vida de cada discípulo de Jesus. Hoje vamos falar de Pedro. É a última aula do curso Transformados para Transformar. Se você é uma pessoa que luta contra a inconstância, volta e meia fala e age por impulso, fica até o final do vídeo porque podemos aprender muito com a transformação de Pedro. Pedro era o porta-voz do grupo, exercia um papel de liderança sobre os outros. Seu nome é o primeiro que aparece em todas as listas dos apóstolos. Uma de suas características mais evidentes é a inconstância. Podemos ver isso no capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: "Quem os outros dizem que é o Filho do Homem?" E eles responderam: "Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas." Ao que Jesus perguntou: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Respondendo, Simão Pedro disse: "O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo." Então Jesus lhe afirmou: "Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus." Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17. Em seguida, Jesus, sabendo que Pedro era inconstante, lhe deu um novo nome. "Também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Mateus 16, 18. O significado do nome Pedro é rocha, que remete a alguém firme. Vou abrir um parêntese aqui em relação à fala de Jesus: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja." A igreja não foi edificada sobre Pedro, mas sobre a palavra que Pedro falou, inspirado pelo Espírito Santo. Qual palavra? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, a igreja é edificada em cima dessa verdade, de que Jesus é o Filho de Deus. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: "Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer." Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: "Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens." Mateus capítulo 16, versículos 21 a 23. No mesmo capítulo, vimos Pedro sendo inspirado pelo Espírito Santo e logo depois sendo boca para Satanás. Outro sinal de inconstância foi quando foram prender Jesus. Pedro teve a coragem de cortar a orelha de um servo do sumo sacerdote, que estava escoltado por uma tropa romana, o exército mais poderoso da época. Mas pouco tempo depois, o medo fez ele negar Jesus 3 vezes. Nenhum outro discípulo foi repreendido por Jesus tantas vezes quanto Pedro. Além de inconstante, ele agia muito por impulso. Era muito precipitado. Até quando mostrou coragem e lealdade a Jesus, tirando a espada para encarar a tropa romana, foi repreendido por Jesus, porque ele não discerniu o que estava acontecendo. Agiu por impulso. O fato dele ser precipitado, falar antes de pensar, colaborava para sua inconstância. Não foi por acaso que Jesus mudou o seu nome. Jesus não só deu um nome profético para Simão, mas ele próprio transformou um Simão inconstante em Pedro, um líder firme como uma rocha. Estudar a vida de Pedro é estudar como um líder é formado. Apesar de ser inconstante e impulsivo, Pedro também apresentou qualidades que eram matéria-prima para a formação de um líder. Antes de avançarmos nesse assunto, quero te pedir para deixar o seu like. Assim esse vídeo ganha relevância para o YouTube e aí ele sugere para outras pessoas. É uma forma de você ajudar que a palavra de Deus chegue a mais pessoas.
Vamos ver agora quais foram as qualidades de Pedro que foram matéria-prima para transformá-lo num grande líder. Curiosidade. O líder é o tipo de pessoa que faz perguntas. Não fica confortável com problemas não resolvidos. Não quer ficar sem entender algo importante. Nos evangelhos, vemos Pedro perguntando mais que todos os outros discípulos juntos. Por exemplo, quando Jesus ensina que o que contamina é o que sai da boca. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Mateus capítulo 15, versículo 15. Outro exemplo é na parábola do servo vigilante. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? Lucas capítulo 12, versículo 41. Teve também dúvidas sobre perdão. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Mateus capítulo 18, versículo 21. Interessante que aqui Jesus começa falando sobre como tratar o irmão que peca e já emenda falando sobre orar em concordância. Mas Pedro, assim que tem a oportunidade, pede para Jesus voltar lá atrás e tirar uma dúvida sobre perdão. Ele não deixava passar uma dúvida. São dúvidas práticas que mostram não só o interesse em aprender com o mestre, mas de aplicar em sua vida. Uma outra qualidade de Pedro era a iniciativa. Pedro era o primeiro a perguntar, mas também era o primeiro a responder. Essa energia de tomar a iniciativa, de fazer acontecer, é também uma boa matéria-prima para um líder. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículos 15 e 16. Pedro tinha essa ousadia de arriscar, ser o primeiro a responder, a tomar uma atitude. Outra situação foi quando foram prender Jesus. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Mateus 26, 47. A gente já viu o que aconteceu. Pedro puxou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus repreendeu Pedro, mandou-lhe guardar a espada. Vimos que Pedro errou porque não discerniu a situação, agiu sem pensar. Apesar de ter errado na sua precipitação, Pedro demonstrou coragem e iniciativa. Ele tinha a matéria-prima, mas precisava ser moldado. A iniciativa não podia ser sem discernimento, sem direção. Não podia ser no impulso. Dizem que é mais fácil acalmar um cara acelerado do que ressuscitar um morto. Envolvimento. Quando os discípulos estavam num barco, no meio de uma tormenta, e viram Jesus andando sobre o mar, de longe acharam que era um fantasma. Qual deles saiu do barco para ir até Jesus? Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Mateus capítulo 14, versículos 28 e 29. Ele tinha envolvimento, ele queria estar onde Jesus estava, fazer o que o mestre fazia. Pedro andou sobre as águas, tem noção do que é isso? Quanto mais nos envolvemos, quanto mais perto do Senhor, maiores vão ser as nossas experiências. O líder não se contenta em olhar, ele se envolve, e por isso acaba aprendendo mais. Então, o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Lucas, capítulo 22, versículo 61. Esse episódio marcou a vida de Pedro e até hoje serve de exemplo negativo. Nós temos a tendência de enxergar os pontos negativos e não ver os positivos. Aliás, um líder deve estar preparado para isso. Ele pode acertar 99 vezes e errar uma. O foco das pessoas tende a ser no seu erro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Isso foi um erro? Claro que não, foram 3 erros.
Eita nós, aqui no Rabone a gente aprende até matemática. Se isso não merece seu like, eu não sei o quê. Deixe seu joinha aí e ajuda a gente a mandar esse vídeo para mais pessoas. Pedro errou ao negar Jesus, mas por outro lado, onde estavam os outros discípulos? Todos fugiram com medo. Pedro também estava com medo, mas não conseguiu ficar longe. Isso também mostra o seu envolvimento. Nesse momento de crise, Pedro estava perto o suficiente para que Jesus olhasse nos olhos dele e o arrependimento fosse gerado. Então, recapitulando, Pedro tinha essa matéria-prima. Era curioso, tinha disposição para tomar a iniciativa, tinha envolvimento pessoal, queria estar por perto. Isso tudo era bom, mas ele precisava ser moldado por Jesus. Isso tudo, sem uma direção, seria um desastre. Todos nós precisamos passar por um processo. Nossas qualidades precisam ser desenvolvidas e nossos defeitos corrigidos. Vamos ver agora como Pedro foi moldado. O primeiro ponto foi a submissão. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: "O mestre de vocês não paga as 2 dracmas?" Pedro respondeu: "Claro que paga." Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: "Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram os impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos?" Quando Pedro respondeu: "Dos estranhos." Jesus lhe disse: "Logo, os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores, para pagar o meu imposto e o seu." Mateus 17, 24 a 27. Essas 2 dracmas eram um imposto anual para manutenção e serviço do templo. Correspondia a 2 dias de trabalho. Um governante cobrava impostos do povo, mas não cobrava da própria família. Por isso Jesus falou: "Os filhos estão livres." Jesus não tinha que pagar imposto em relação ao templo. Era como pagar para ele mesmo. Mas Jesus aproveitou essa oportunidade para ensinar Pedro a submeter-se. Um líder não está pronto para liderar se ele não sabe ser liderado. O segundo ponto é o domínio próprio. Pedro era um cara cabeça quente, impulsivo. Esse é um problema muito comum entre os líderes, entre pessoas de iniciativa. Existe um trabalho que algumas empresas têm feito com seus líderes que se chama gerenciamento da raiva. Os mestres da administração descobriram essa necessidade agora, mas o mestre dos mestres já trabalhava isso nos seus líderes há 2000 anos atrás. Jesus tratou isso em Pedro. Não só as repreensões, mas principalmente o exemplo de Jesus ensinou a Pedro a ter domínio próprio. Olha o que Pedro fala em uma das suas cartas. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. 1 Pedro 2, 23. A humildade era um outro ajuste necessário. Um líder precisa ser humilde, não cair no erro do orgulho. Então Jesus disse aos discípulos: "Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia." Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: "Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim." Mateus, capítulo 26, versículos 31 a 33. Pedro estava se achando. Ele estava dizendo: "Essa turma aí, eu não boto a minha mão no fogo não, mas eu não vou cair." Então Jesus avisa para Pedro que ele não era a última calabresa da pizza. Mas Jesus lhe disse: "Em verdade lhe digo que, nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." Mateus 26, 34. Mas Pedro não teve humildade de reconhecer sua fraqueza. Agora ele estava discordando de Jesus. Pedro insistiu: "Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei."
E todos os discípulos disseram o mesmo. Mateus 26, 35. Pedro estava muito seguro de si, mas a Bíblia mostra que Jesus estava certo. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mais adiante nós vemos um Pedro transformado, que aprendeu essa lição. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Um outro ponto que merecia atenção era a atitude de servir. Não só Pedro, mas todos os discípulos precisavam aprender que a verdadeira liderança era servir aos outros em amor. Não era uma posição para ser servido, mas para servir. Aquela discussão por posição no trono, de quem se assentaria ao lado de Jesus, contaminou todos eles. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Marcos 9:35. Os últimos serão os primeiros. Mas não era só uma questão de posição, primeiro ou último. É uma postura, fala de atitude, servo de todos. É muito fácil um líder focar nos objetivos e não nas pessoas. Servir aos objetivos, mas não às pessoas. Na noite em que Jesus foi traído, antes que isso acontecesse, ele se reuniu com os discípulos para celebrar a Páscoa. Não era só uma refeição, era uma cerimônia que durava entre 4 e 5 horas. Na cultura da época, eles não sentavam em cadeiras, a mesa era baixa e eles sentavam no chão ao redor da mesa. As pessoas chegavam nas casas com os pés sujos de lama e poeira, e ao sentar para uma refeição, tinham os pés mais próximos. Então era costume da época um servo da casa lavar os pés dos convidados. Naquela noite agitada de Páscoa, eles estavam reunidos num cômodo alugado e nenhum discípulo havia se lembrado de lavar os pés. Eles já tinham discutido entre eles sobre quem seria o maior, sobre quem se assentaria ao lado de Jesus no trono, mas nenhum deles cogitou ser o servo que iria lavar os pés de todos. Quando já estavam prontos para a ceia, Jesus, o Senhor de todos ali, o Senhor de todo o universo, pega uma bacia e uma toalha para lavar os pés dos discípulos. Jesus estava dando uma aula prática do que é liderança no reino de Deus. E claro, Pedro se recusou. O Senhor nunca lavará os meus pés. Então Jesus falou: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Daí Pedro respondeu: Senhor, não só os pés, mas as mãos e a cabeça. Pedro era assim, 8 ou 80, um cara de extremos. Nunca o Senhor será tropeço para mim, nunca me lavará os pés. O ato de lavar os pés, além de um exemplo de servir o outro e amar o próximo, simbolizava uma purificação espiritual. Então, ao lavar os pés dos discípulos, Jesus também ensina a importância da compaixão da liderança. Uma compaixão que nos permite olhar para os pés sujos do irmão e, ao invés de criticar, pegar uma bacia e uma toalha para lavar os seus pés. Ser mais um com ele, lutando junto com ele. Na carta de Pedro, vemos que ele aprendeu isso. É um amor demonstrado com atitudes. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. E para fechar, Pedro precisava que sua coragem fosse calibrada. Primeiro, Jesus quis ensiná-lo como usar a sua coragem, não para decepar a orelha de alguém, mas uma coragem para passar tribulações. Depois, tornar essa coragem constante. Ao mesmo tempo que Pedro tinha coragem para desafiar a multidão que veio capturar Jesus, pouco tempo depois teve medo de ser reconhecido como um seguidor de Cristo. Então a coragem de Pedro precisava ser madura para saber como usar e firme
É justamente esse tipo de coragem que vemos em Atos. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4, 18 a 20. Pedro e João pregaram a uma multidão. Então os sacerdotes e capitães do templo deixaram os dois presos por um dia e depois os ameaçaram. Só que eles continuaram pregando e de novo foram ameaçados. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Atos, capítulo 5, versículo 27 a 33. Essa resposta de Pedro e dos apóstolos era praticamente assinar sua própria sentença de morte. E eles seriam mortos, mas Deus usou Gamaliel, um mestre da lei, e eles tiveram um livramento. Aquele Pedro que vacilava agora tinha uma coragem firme como uma rocha. Eles tinham a coragem de alguém que viu Jesus ressurrecto. Eles tinham a coragem de alguém que entende que o céu governa a terra. No livro de Atos, podemos ver um Pedro transformado. Em Atos 2, ele pregando e 3.000 pessoas sendo salvas. Em Atos 3, curando um coxo. Em Atos 5, a sua sombra curava. Em Atos 9, ele estava ressuscitando uma pessoa morta. Em Atos 10, apresentando o evangelho aos gentios, depois batizando vários que foram salvos. Um bispo e historiador chamado Eusébio, que viveu na época de 300 anos depois de Cristo, fala que Pedro morreu crucificado. Antes de morrer, ele foi forçado a ver sua esposa sendo crucificada, para quem ele disse: lembre-se do Senhor. E na hora dele ser crucificado, pediu que crucificassem ele de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como Jesus. Com esse vídeo, nós concluímos o estudo desses homens que foram transformados e depois foram usados por Deus para transformar o mundo através do Evangelho. Espero que esse estudo tenha edificado a sua vida, assim como edificou a minha. Se você não assistiu às outras aulas, vou deixar o link da playlist do curso na descrição desse vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deus te abençoe. Até lá.